Hey, seres humanos! E aí, vocês estão prontos para uma resenha de um dos livros mais pedidos de todas as listas de vestibulares do nosso país? Sim, hoje chegou a vez da gente falar de Dom Casmurro, a maior obra aberta da literatura mundial. Vamos lá? Roda a vinheta! Hey, seres humanos! Eu sou a Morgana, sou professora de História, esse aqui é o História de Noah e hoje nós vamos falar sobre Dom Casmurro. Mas antes, não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo, de deixar os seus comentários caso você não tenha entendido alguma coisa, ou se você já leu a obra, comenta aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou, ou o que você acha do grande mistério dessa obra, do traiu ou não traiu. Ou se você, como eu, acha que essa obra é muito mais do que só essa pergunta, tá bom? Deixe os seus comentários, a gente vai adorar ler e também responder. A gente também vai deixar na descrição os links para caso vocês queiram comprar esse livro na Amazon, tá bom? Comprando pelo link do nosso canal, a Amazon nos dá uma pequena porcentagem do valor, então você não paga nada mais por isso, mas você ajuda a manter o canal financeiramente. E caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal, gente, a gente tem bastante conteúdo aqui para você que está fazendo vestibular. Então dá uma olhada nas nossas playlists, tá bom? A gente tem playlists de história, playlists de literatura, de gramática, dá uma olhadinha lá. E caso você queira ver outros livros de vestibular, a gente também tem a playlist dos livros de vestibular, tá bom? Então dá uma olhada lá para ver se tem algum livro que tá caindo na sua lista desse ano, ok? Então vamos direto para esse livro para ficar um vídeo curto. Qual é a coisa que a gente mais ouve os alunos reclamando quando eles estão falando da questão de ler Machado de Assis? É da linguagem. Porque Machadinho, como eu chamo, meu querido Machadinho, escrevia no século XIX. Então você tem a questão dessa linguagem que é um pouco antiquada. A gente não usa mais muito das palavras que estão aqui. Então, assim, dica, gente. Eu já fiz um vídeo aqui falando só sobre Machado, mas acho que isso é importante de repetir. Se você for ler Machado, você tem que entender que você tem aí 16, 17, 18 anos. Você não é uma pessoa incapaz, tá bom? Machado não é tão difícil que você não possa entender. A questão é, você não tem vocabulário. Da mesma forma que quando você vai estudar, por exemplo, uma língua estrangeira, inglês, alemão, espanhol, francês, você não vai conhecer todas as palavras daquela língua, e quando uma palavra que você não conhece chega até você, você vai ter que pesquisar o significado. É a mesma coisa no português. Você ainda é muito novo, você não tem o costume de ler muito, você não conhece muitos sinônimos da nossa língua. E aqui, então, vão ter várias palavras que você não conhece. E a sua falta de entendimento sobre Machado não é porque você é burro, tá bom? É porque você não tem um vocabulário variado do português. Então, o que eu fiz quando eu tinha 12 anos e li Machado? Eu sentava com Machado e um dicionário do lado, que naquela época tinha Google, mas não no celular. Eu sentava com o dicionário do lado e sempre que aparecia uma palavra que eu não tinha entendido, eu já abria direto o dicionário para entender o que ele estava falando. E isso é muito bom, porque vai te agregar vocabulário, tá bom? Isso vai te ajudar bastante, principalmente nas suas redações, mas para sua vida, tá bom? Porque vocabulário a gente não perde, ok? Entendido isso? Então tá, então não acha que você vai ler Machado e vai pegar esse vocabulário que você não conhece por fotossíntese, isso não vai acontecer. Então, sobre o que é o livro? O livro, ele é narrado pelo Bento Santiago, ou Bentinho, ou como o nome já diz, Dom Casmurro. E o Bentinho, ele vai narrar a história de amor dele com Capitu. Então, a história parte do pressuposto de como ele, um garoto que foi prometido desde seu nascimento para virar padre pela sua mãe, já que o nascimento dele foi um milagre, como ele venceu todos os obstáculos, principalmente esse de virar padre, para ficar com o grande amor da vida dele, Capitu, e de como Capitu se tornou uma grande vaca. É esse o resumo. Sim, o livro ele é narrado pelo Bento, sob a visão do Bento, para ele provar de A mais B, ou de A a Z, não sei como é o ditado, que Capitu é a grande vilã da história dele. E como desde pequena ela vinha demonstrando
essa capacidade de ser e de fazer o que ela faria na vida adulta, que é meter um chifre nele. E aí o livro vai ter essa grande questão, então, que vocês já devem saber, ou se não sabem, eu vou falar agora, que ele é uma obra aberta. O que é uma obra aberta? O autor não diz pra gente o que realmente aconteceu. Então a gente tem aqui a visão do Dom Casmurro, do Bentinho, aonde ele vai provar pra gente que a Capitu traiu ele. Mas em nenhum momento o autor diz pra gente, a Capitu traiu ele. Então, todo momento que a gente tá lendo o livro, a gente vai pegando essas pistas que Machado vai deixando pra gente pra saber o que aconteceu. E isso é muito legal, porque é muito difícil de se escrever uma história aonde você não saiba o que aconteceu. Aonde mais de 100 anos depois você lê essa história e você ainda não consegue dizer com total certeza se ela traiu ou se ela não traiu. Mas vamos para características da obra que eu acho importante vocês saberem e que é importante vocês terem em mente a hora que vocês estiverem lendo e principalmente quando vocês estiverem respondendo as questões de vestibular sobre essa obra. A primeira coisa que o Bentinho vai falar pra gente no início do livro é que ele é chamado de Dom Casmurro. E ele vai dizer pra gente que a gente não precisa pesquisar o significado do que é casmurro. Gente, não caia nessa. Pesquisa o significado de casmurro, tá bom? Por quê? Porque quando você pesquisa o significado de casmurro no dicionário, você vai entender que casmurro significa cabeçudo, obstinado, teimoso. E quando você vai lendo essa obra, você vai entendendo por quê. Porque o Bentinho, ele é um homem extremamente ciumento. E aí, você precisa entender que esse livro, ele faz parte do movimento realista da literatura brasileira. Que movimento é esse? É um movimento que vinha para confrontar um movimento anterior, que foi o movimento romântico, que como principal autor a gente tem, por exemplo, o José de Alencar, com Lucila e Iracema, por exemplo. E aí, então, esse livro, ele vem para jogar na roda a realidade da sociedade e do amor. Então, ele vai trazer essa história pra gente que vai jogar por terra esse ideal romântico do homem que era padre e que larga tudo por amor para ficar com a sua amada. E vai mostrar a realidade, que esse homem que era para ser padre, que era rico, que fica com uma menina mais pobre. Qual que é a realidade? A realidade é que ele é ciumento, ele começa a acreditar que ela não era apaixonada por ele, que ela só estava interessada nele por causa do dinheiro, que ela deu um golpe do baú e depois ela foi meter um chifre nele. Entendeu? A realidade da vida. Não é mais uma história romântica de um homem que se apaixona por uma mulher e a Cinderela e transforma a vida dela e eles ficam felizes para sempre. Não. Então esse livro ele vai se passar 60% na infância deles, mais ou menos, então vai ter um longo período dessa infância e adolescência deles, e só a última parte é que vai ser esse casamento. Por quê? Porque ele quer mostrar desde a infância como ela, nas palavras de Machado, tinha um olhar de cigana, oblíqua e dissimulada. E aí, gente, dicionário de novo. Cigana a gente já sabe o que é, né? Que era aquele povo nômade e tal, que tá muito representado na literatura, principalmente do século XIX, com essa questão de ver o futuro e de mexer com coisas que a gente não conhece, mas também dessa mulher sedutora e independente. No dicionário que eu procurei, oblíqua vai dizer que significa soslaio. Soslaio é quando a gente diz que olhou de soslaio, tipo, olhou de canto de olho, tá remetendo essa ideia de que ela age sem ser notada, por baixo dos panos, que ela é manipuladora, entende? Que ela é uma mulher bonita e manipuladora. Então, que ela já sabia o que ela ia fazer desde o princípio. Entende? Então, assim, quando você usa o dicionário, você consegue entender muita coisa. E aí, outros personagens importantes que você precisa prestar atenção. Um deles vai ser o José Dias, que é um agregado dessa família. Então, é interessante você prestar atenção na história do José Dias, ver como que ele foi parar nessa família, ver como que ele age, porque perceba, ele vai ser o primeiro a falar que tem um trelelê ali, ó, entre Capitu e Bento, sendo que eles eram muito crianças ainda, e Bento nem sabia que estava apaixonado por ela, mas depois que ele ouve o José Dias insinuando, ele começa a pensar e falar, oh, não é verdade? E aí você percebe, esse José Dias, ele tem uma agenda, ou seja, ele quer continuar como esse protegido
dessa família e tudo que ele faz tem um motivo por trás, ou seja, vem para confrontar essa experiência dessas famílias da elite brasileira do século XIX, que tinham seus escravos, que eram extremamente ricos e que tinham esses agregados, que esses agregados não estavam ali por amor, eles tinham interesses individuais e que eles não tinham aquela lealdade, né, daquele servo que sempre abaixa a cabeça pro Senhor. Não, eles tinham a sua própria agenda, eles tinham as suas próprias necessidades, seus próprios desejos, seus próprios interesses. Isso vai estar muito bem representado através do José Dias. Outro personagem que você tem que prestar atenção nessa obra é o Escobar. Por quê? O Escobar é o melhor amigo do Bento e com quem ele acredita que Capitu teve um caso. Como que ele vai descrever Escobar desde o princípio, desde a primeira aparição. Perceba como os elementos que ele escolhe para descrever Escobar são parecidos com os elementos que ele escolhe para descrever Capitu. Ele tem essa admiração, esse amor e essa inveja de Escobar desde o início. A impressão que eu tive quando eu estava lendo é que ele queria ser o Escobar, entende? Ele queria ser o Escobar. E aí, para ele, então, quando ele vai ficando adulto, parece que é compreensível para ele Capitu preferir Escobar do que ele, porque até ele prefere Escobar. E sim, é exatamente isso que você entendeu. Dá a entender aí um amor homossexual, por assim dizer. Ele tem esse amor por Escobar, essa admiração. E aí, na verdade, essa paixão louca que ele tem por Capitu e essa paixão louca que ele tem por Escobar demonstram em vários momentos desse livro a insegurança dele com ele mesmo, como ele não gosta dele, como ele queria ser mais como os dois. Os dois vão ser essas pessoas que falam bastante, que se posicionam, que correm atrás dos seus desejos, das suas vontades. Então, todos os pontos-chave de decisão e de manobras que precisam ser feitas aqui nessa obra sempre vão ser feitas ou por Capitu ou por Escobar. Mas perceba, você não conhece nem Capitu, nem Escobar e ninguém aqui nesse livro. A única pessoa que você consegue conhecer aqui nesse livro é o Bentinho. Por quê? Porque ele é o narrador da história e ele é um narrador completamente tendencioso. Você nunca conhece Capitu aqui, porque você conhece Capitu através dos olhos de Bentinho e através dos olhos depois da tal da traição. E além disso, esse livro vai ser sobre aparências. Como essa sociedade brasileira vivia pela aparência da bondade, pela aparência do auxílio, pela aparência do amor, da família perfeita. Então, é até interessante a capa dessa edição aqui da Globo de 99, eu acho. Deixa eu ver. De 1997. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas se não der certo, eu coloco do ladinho depois. Mas é o Bento com a Capitu tirando uma fotografia do casamento. Então você tem essa representação do que aparece, tá? Do que aparenta esse relacionamento por fora, né? Desse amor que ele aparentava sentir por ela. E esse amor que ela dizia sentir por ele. Por quê? Porque depois que ele começa a desconfiar que ela tem um caso com o Escobar, que o filho dele não é dele, mas é do Escobar, e aí ele começa então a se afastar dela e dele e tudo mais, e começa a ficar cada vez mais ciumento e amargurado, ele vai mandar ela morar na Suíça com o filho, vai mandar ela se afastar dele. Só que ele vai fingir para essa sociedade que ele ainda ama ela, que eles ainda são casados. Então ele vai começar a fazer viagens para a Europa, dizendo que está indo visitar a mulher e o filho, mas ele está indo para outro lugar, porque a sociedade não pode saber que eles não são um casal feliz. Então é sobre isso, é esse realismo dessa sociedade e dessas relações familiares. Esse livro é muito bom, gente, de verdade. Façam um esforcinho, leiam, adquiram vocabulário e estudem para o vestibular e eu espero que vocês arrasem. Nós temos vídeos aqui no canal toda terça, quinta e domingo, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.